1 Pedro. Estamos fazendo exposição sequenciada desta carta e hoje vamos considerar uma das passagens mais temidas para um pregador no Novo Testamento, passagem muito difícil do ponto de vista da sua interpretação, mas é a palavra do Senhor e toda ela é útil para o ensino, para a edificação, para a instrução e para a correção na justiça. De fato, essa passagem, por difícil que ela seja, de fato, ela tem grande consolo. Eu espero, da parte do Espírito Santo, passar algo disso para os irmãos. Nós vamos ler duas vezes essa passagem. A 1 Pedro 3, nós vamos ler do verso 18 a 22. E pela complexidade da passagem, então eu gostaria de ler duas vezes, para que todos prestássemos bastante atenção, à medida que formos expondo, ter o texto bem vívido na sua mente. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 até o verso 22. Vamos ler a primeira vez. Diz assim a palavra do Senhor. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Vamos ler de novo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, suplicando de Deus o seu auxílio, a sua graça. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e ela é preciosa. A Tua palavra, ó Deus, é o Senhor mesmo aqui conosco, falando, comunicando as Tuas consolações, as Tuas verdades, as verdades a respeito do Teu Filho, do Seu poder, da Sua glória, da Sua majestade, do Seu sofrimento também, e do consolo que Cristo é para nós, o encorajamento na Sua força. Assim, ó Deus, então nos encoraja, pois somos fracos, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Por pouca coisa somos abalados e ficamos prostrados, como que incapacitados. Oh, mas o Senhor, o que pode lhe deter?
Nada, Senhor, pode contra o Senhor, contra a tua força, contra o teu poder. Assim, ó Deus, nos abençoa. Edifica a igreja que é tua, o teu povo santo, remido, lavado e comprado pelo precioso sangue de Jesus. E todos nós, ó Deus, possamos então, assim, nos dobrar diante da tua palavra e aprender de ti. Abençoa o teu servo que fala contigo, Pai, o Senhor sabe as limitações, as fraquezas, circunstanciais e perenes. E abençoa, ó Deus, sobrepuja todas elas e a despeito de nós, fala ao teu povo. Assim te suplicamos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, meus irmãos, temos visto ao longo da exposição, tem ensinado a igreja a respeito do sofrimento na vida cristã. E bem diferente do que ouvimos hoje por aí, de que o crente deve rejeitar o sofrimento, que o sofrimento não faz parte da vida cristã, antes você deve repreender em nome de Jesus, ou negar, ou ter uma vida de vitória e conforto. A instrução da palavra de Deus é que o crente deve, com toda a coragem de Deus, enfrentar o sofrimento. No verso 13 desse capítulo, no início dessa sessão, ele dá uma palavra de encorajamento para com coragem enfrentar isso. Ele diz no verso 13, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ele responde, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. E aí ele encoraja, não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não fiquem com medo. Não fujam. Tenham coragem. Não se amedrontem por conta das ameaças, mas compreendam que são bem-aventurados. No verso 17, novamente acompanhe comigo, ele diz, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Sofrimento, meus irmãos, de modo inequívoco, é um ensino da palavra de Deus, não só é uma realidade da vida cristã, que não pode ser evitada, mas como faz parte, é parte do viver cristão, o sofrer por Cristo. Já vimos várias razões por isso ao longo da exposição. Porém agora, meus irmãos, o apóstolo Pedro, a partir do verso 18, e nós já consideramos a primeira parte do verso 18 na última exposição, a partir do verso 18, ele passa a apresentar para nós um encorajamento. De fato, ele deu uma grande instrução. Não se amedrontem, encarem o sofrimento, abracem o sofrimento, reconheçam que são bem-aventurados, mas agora ele encoraja para que, de fato, não fiquemos alarmados, para que, de fato, não nos amedrontemos, para que, de fato, possamos compreender que é melhor sofrer praticando o bem do que praticando o mal. E, meus irmãos, como é de se esperar, o encorajamento vem do próprio sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Pois, como vimos na última exposição, Cristo também morreu. Ele diz no verso 18, pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. O modo como ele nos encoraja, então, é apresentando o sofrimento de Cristo. A primeira parte que consideramos no início do verso 18 é os efeitos específicos do sofrimento de Cristo, diferente do nosso. Ele morreu pelo pecado, pelo nosso pecado, para nos reconduzir a Deus. Mas então, no final do verso 18, a partir do verso 22, ele mostra os frutos do sofrimento de Cristo. É uma passagem, meus irmãos, que embora tenha suas dificuldades exegéticas de interpretação, exegese é isso, interpretar a palavra de Deus, embora tenha sua dificuldade nesse ponto, ela é um grande consolo. Ela é para apresentar para nós um grande encorajamento.
porém tem as dificuldades. Lutero, Martinho Lutero, grande reformador, ele disse a respeito dessa passagem o seguinte, ele disse, esse é um texto estranho, bem típico de Lutero. E certamente uma passagem muito obscura, mais do que qualquer outra no Novo Testamento. E eu ainda não sei com certeza o que o apóstolo quer dizer. Daí, os irmãos imaginam como eu me sinto diante dessa passagem. Mas graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor nos tem dado orientações e direções. E outros homens, não só Lutero, mas outros homens de Deus, depois de Lutero, têm se debruçado nessa passagem e foram de grande ajuda para nós. E cremos, humildemente, compreender o que a palavra tem a nos dizer. E aqui eu já gostaria, meus irmãos, de dar para os irmãos alguns princípios de interpretação da palavra de Deus que devemos ter em mente ao interpretar essa passagem, mas não só essa passagem, ao interpretar qualquer passagem da Bíblia. Alguns princípios de interpretação bíblica que devem ser considerados, sobretudo em passagens mais difíceis, são as seguintes. A primeira é que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. O que isso quer dizer? Passagens mais obscuras, que têm um sentido talvez duvidoso. O que significa que Jesus pregou aos espíritos em prisão do tempo de Noé, que foram desobedientes do tempo? O que significa essa expressão tão aparentemente estranha, como diz Lutero? Bom, é uma passagem obscura. Mas vamos então para outras passagens da Bíblia que têm mais luz. E vamos então pegar a luz dessas outras passagens e lançar sobre as passagens mais obscuras. E assim a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. A interpretação que devemos chegar, então, ela deve estar em harmonia, deve ser coerente com toda a Sagrada Escritura. Segunda regra de interpretação bíblica que devemos considerar hoje, mas em qualquer passagem, é sempre olhar o contexto. O contexto vai dizer muitas coisas a respeito do propósito da passagem e também lançar luz sobre o sentido, o contexto imediato, o que o apóstolo disse antes, o que ele disse depois, qual o propósito da carta. E esse é o terceiro ponto que devemos ter em mente. Qual o propósito da carta? Qual o propósito dessa passagem? E meus irmãos, o que fica claro para nós é que o propósito daqui é consolar crentes sofrendo com o sofrimento vitorioso do Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, queremos considerar essa passagem sobre o seguinte tema: a declaração em glória do reino de Cristo para o império das trevas. A declaração em glória do reino de Cristo para o império das trevas. De onde você tirou isso, pastor? Eu espero que ao longo da exposição possamos ver que esse, de fato, é um tema central. É isso que o apóstolo Pedro está aqui a nos dizer. De modo, meus irmãos, que o que Pedro está apresentando é a vitória do Senhor Jesus Cristo, a sua glória, a glória do seu reino. Como rei, ele sofreu, de fato, mas ele venceu e batalhou pelo seu povo. E na primeira coisa que consideramos aqui no verso 18 e no verso 19, que é o verso mais difícil, é o fundamento da vitória de Cristo. O fundamento da vitória de Cristo. Meus irmãos, o texto apresenta para nós várias dificuldades. E aqui eu já apresento algumas dificuldades aos irmãos. E é importante fazer perguntas ao texto. Uma das dificuldades é, por exemplo, Cristo foi aonde? No verso 19 diz, no qual também foi. Está falando de Cristo. Cristo foi aonde? O texto não deixa, aparentemente, à primeira vista, muito claro para nós para onde Cristo foi. Ou outra pergunta, ele foi e pregou. Ele pregou o quê? O texto aparentemente também não responde qual era o conteúdo da pregação, da mensagem que Cristo pregou em algum lugar. Para quem? Essa é a próxima pergunta. O texto diz, no verso 19, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão é esse? O
que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Essas são algumas perguntas, meus irmãos, que queremos responder ao longo da exposição, que vão lançar luz para entendermos essa passagem que tem sido controversa ao longo da história da igreja. Gostaria de apresentar para os irmãos, logo de início, algumas opções de interpretação que as pessoas têm adotado ao longo da história da igreja. Uma opção de interpretação, meus irmãos, dessa passagem tem sido adotada especialmente pela Igreja Católica Romana, é de que aqui o apóstolo está falando a respeito de uma ida de Cristo ao inferno para pregar aos espíritos atormentados. Ele foi lá, pregou a espíritos em prisão, espíritos que estavam aprisionados ao inferno. E ele pregou então, Cristo, as boas novas, o evangelho, para aqueles que estavam no inferno. E aí, ele oferece uma segunda chance. Indo lá ao inferno, aqueles que estavam ali, talvez aqueles dos tempos de Noé, que foram desobedientes e foram para o inferno, Cristo vai novamente, agora ele no seu espírito, vivificado no espírito, como diz no verso 18, não em corpo, mas em espírito, pois o seu corpo estava no túmulo, essa é uma interpretação. E a alma vivificada foi lá e proclamou as boas novas. Parte dessa interpretação tem sido alimentada por um entendimento errado daquilo que o credo apostólico diz, que ele desceu ao Hades. Ele desceu ao inferno. O credo apostólico é um credo que a igreja tem confessado desde o início da história da igreja, e esse termo também tem sido fonte de muita controvérsia, o que significa dizer que Cristo desceu ao Hades. Alguém diz, é isso que significa? Aqui Pedro está dizendo que ele foi ao inferno pregar para os espíritos condenados e trazer uma esperança para os mortos. Porém, meus irmãos, qual é um dos nossos princípios de interpretação bíblica? A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. E a Bíblia deixa clara, meus irmãos, em outras passagens, com muito mais luz, com muito mais simplicidade, clareza e de forma muito direta, que ao homem, Hebreus 9, verso 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Também diz, enquanto há vida, há esperança. A palavra de Deus nos exorta e nos anima e nos encoraja com todo vigor a pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque a esperança está agora. Se Cristo depois fosse ao inferno pregar o evangelho uma segunda vez, por que nos gastaríamos nessa vida pregando o evangelho se depois Cristo mesmo, ele vai lá pregar? Meus irmãos, a doutrina do limbo, que é a doutrina católica romana, de almas que ficam nem no céu nem no inferno, mas num lugar, um espírito em prisão, é uma doutrina herética, confessada até hoje pela Igreja Católica Romana, toma com base passagens como essa. E essa é uma interpretação que prontamente rejeitamos. Uma outra interpretação, meus irmãos, e aqui a coisa já vai ficando um pouco menos clara em termos do erro, é uma interpretação adotada por muitos reformados, inclusive, era uma interpretação corrente na época dos reformadores, apresentada primeiro por Agostinho, Tomás de Aquino, os reformadores, é de que aqui Pedro está falando de que Cristo foi, nos tempos de Noé, através de Noé, pregar o evangelho. Ora, na segunda carta de Pedro, ele diz que Noé, ele era o pregoeiro da justiça, era o pregador da justiça. E aqui, talvez, Pedro está dizendo que, pela força do Espírito de Cristo, que estava em Noé, Cristo mesmo, através de Noé e o seu Espírito, pregou as boas novas durante 120 anos, exortando os homens a que se arrependessem dos seus pecados. E essa é uma interpretação, meus irmãos, que muitos creem assim. Muitos pastores formados pensam dessa maneira também. Ela não leva a nenhum tipo de ensino errado. Ela não leva a nenhum tipo de doutrina estranha, que outras passagens da Bíblia estariam em contraste muito forte.
Porém, meus irmãos, eu creio, e essa é a minha convicção, de que não é bem isso que o apóstolo Pedro está se referindo. Por mais que seja verdade que Noé pregou o evangelho, ele pregou as boas novas, e ele o fez na força do Espírito Santo que nele estava, creio aqui que Pedro está falando de outra coisa. Que Pedro está falando de que Cristo proclamou a sua vitória após a sua ressurreição, através da sua ascensão. Cristo proclamou ou pregou a sua vitória ao império das trevas após a sua ressurreição. A primeira interpretação que mencionamos propõe que Cristo foi para baixo. Cristo desceu ao Hades. Ele foi ao inferno. A segunda interpretação propõe que Cristo foi para trás. Ele voltou, por assim dizer, em Noé. Lá antigamente, pregar aos desobedientes do tempo de Noé. Porém, meus irmãos, a interpretação que propomos, cremos que Cristo foi para cima. Ele subiu à presença de Deus. E ao subir, ele proclama a sua vitória, ele proclama a sua força de que ele não está preso pela morte, mas venceu a morte e o inferno, e ele agora é vitorioso. E é essa interpretação que eu quero mostrar aos irmãos. Primeira coisa aqui, meus irmãos, que eu quero que os irmãos observem no texto, são 3 palavras, 3 verbos que estão elencados, escrito da mesma maneira no original, mesmo tempo verbal, que aponta para 3 eventos na vida de Cristo. A primeira coisa que lemos a respeito da vida de Cristo no verso 18, no final do verso 18, é que ele foi morto, sim, na carne. O segundo verbo é que ele foi vivificado no Espírito. E o terceiro, ele também foi e pregou aos espíritos em prisão. Morto, vivificado e foi. 3 verbos que caracterizam aspectos da vida do Senhor Jesus Cristo, e vamos considerar cada um deles. O primeiro expressão, meus irmãos, é a que nós estamos talvez mais familiarizados. Que Cristo, ele foi morto, sim, na carne. Cristo foi morto na carne. O que significa dizer que Cristo foi morto na carne? Parece tão óbvio. Polêmico também. Até isso tem as suas controvérsias. A nossa primeira impressão é pensar morto na carne, vivificado no Espírito. Aqui está um contraste entre corpo e alma. Enquanto ele foi morto na carne, a sua alma estava viva. A sua alma não morreu. A sua alma permaneceu viva. Porém, meus irmãos, não é esse contraste que o apóstolo Pedro tem ao falar de corpo e espírito, morto na carne, vivificado no espírito. Essas são as categorias gregas que vêm depois, que nós trazemos para o texto, que está na nossa mente, mas que não era a categoria do apóstolo. Quando diz que ele foi morto na carne, ele está dizendo, meus irmãos, aqui, queremos mostrar alguns textos, que Cristo morreu na esfera ou na circunstância da carne. A circunstância da carne, meus irmãos, essa palavra carne, muitas vezes ela é usada para descrever corpo, mas muitas vezes, a grande maioria, teologicamente, ela é usada para descrever a circunstância caída do homem. O homem carnal não é o homem que tem corpo. O homem carnal é o homem que vive para o pecado. Ele vive subjugado a essa circunstância terrena e humana e difícil do pecado, que experimenta muita fraqueza. E Cristo morreu na carne. Ele morreu nessa circunstância nossa aqui. Ele morreu, como ele disse antes, pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele morreu nessa vida em fraqueza. Alguns textos que apresentam isso, por exemplo, Romanos 1, 3 e 4 diz, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Mesmo contraste. 1 Coríntios 15, aqui eu já vou pular para uma passagem mais, não vou ler todas, por falta de tempo, mas 1 Coríntios 15, abre essa passagem é muito interessante para a compreensão
do que quer dizer carne e espírito. 1 Coríntios 15, a partir do verso 42, fala da morte de Cristo. Aliás, fala da morte em termos gerais, que aplica-se a Cristo, aplica-se a nós, e da ressurreição. 1 Coríntios 15, no verso 42, há um contraste entre a carne e o espírito aqui evidenciado com características. 1 Coríntios 15, 42 diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. É de uma outra esfera. Mas que por um tempo, na sua encarnação, ele viveu a esfera da carne, que era caracterizada pelo quê? Diz Paulo aqui diz, corrupção, desonra, fraqueza, um corpo natural. Cristo morreu na condição de pecado. Não o seu pecado, o nosso pecado, mas ele morreu em fraqueza. Pense numa ilustração, pense numa guerra, uma batalha. Um guerreiro, ele sai para batalhar e ele morre no campo de batalha. Ali onde há fraqueza, onde há sangue, onde há toda a carnificina, ele morreu ali. Cristo morreu ali, na carnificina do pecado, onde o pecado reinava. Ele mesmo se fez pecado por nós, ele se tornou maldição. Morreu em fraqueza. Mas, fica a pergunta então. Se Cristo morreu em fraqueza, será que ele cumpriu os propósitos da sua morte? Se ele sofreu tanto assim a ponto de morrer, será que há algum benefício nisso? Ele está querendo encorajar crentes que sofrem, crentes que também morrem. Então ele diz, ele de fato morreu na carne, sim, e aqui é uma expressão de uma concessão do apóstolo. Sim, tudo bem, é verdade, ele morreu em fraqueza, mas ele foi vivificado no Espírito. Vivificado no Espírito. Meus irmãos, se morto na carne, morto na esfera da carne, onde o pecado reina, vivificado no Espírito, é vivo na esfera do Espírito, onde o Espírito reina. Meus irmãos, é aqui que entra já as controvérsias. Pois alguns, pensando que a dicotomia é entre corpo e alma, dizem, ele morreu no corpo, mas a sua alma estava viva. Mas não é isso que ele está falando. A ideia de desceu ao Hades, desceu ao inferno, é uma ideia errada que diz que Cristo, no tempo que ele estava na sepultura, durante aqueles 3 dias, o seu corpo estava morto na carne, a sua alma estava viva. E nessa alma ele foi no inferno, mas isso não tem nada a ver com o texto. Ele não está falando do que aconteceu com Cristo durante os 3 dias do seu sepultamento. Ele está falando de algo muito mais claro que a palavra de Deus nos ensina, que é a respeito da sua ressurreição. Vivificado no Espírito é dizer que Cristo ressuscitou, e há várias maneiras de provar isso. A primeira delas é que a própria palavra vivificar não quer dizer manter vivo, como se a alma continuasse viva. Vivificar no original quer dizer dar vida a alguém que não tinha. Cristo morreu e agora ele recebeu vida. Segunda forma de ver isso, que aqui ele está falando da ressurreição, é compreender que a palavra de Deus usa vivificar como sinônimo de ressuscitar. Várias passagens. Por exemplo, João 5:21. João 5:21, Jesus diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Ressuscita e vivifica os mortos. São 2 ideias. 2 palavras diferentes que falam da mesma coisa. Ressuscitar literalmente quer dizer erguer, levantar. É isso que a palavra quer dizer no original.
literalmente. É como se ele ergue o corpo morto e ele agora dá vida a esse corpo. Às vezes esse processo é descrito com as duas palavras, erguer e dar vida. Às vezes usa uma palavra só, mas é a mesma ideia. Outra passagem, Romanos 8:11. Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ressuscitar e vivificar na palavra de Deus é a mesma coisa. Outra passagem, 1 Coríntios 15, passagem que lemos, porém outro verso. 1 Coríntios 15, a partir do verso 20, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. E no verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ressuscitado, vivificado. Ressuscitar e vivificar é a mesma coisa na palavra de Deus. Cristo morreu na esfera do pecado, em fraqueza, em desonra, em vexame, em humilhação, mas ele ressuscitou na esfera do Espírito. E aqui está a força do que ele está dizendo. Se de fato morrer na esfera do pecado quer dizer fraqueza, ressuscitar na esfera do Espírito, e aqui cremos, é a referência ao Espírito Santo que habita e atua na sua plenitude. Ele está falando não mais de corrupção, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, mas de incorrupção. Não mais em desonra, mas em glória. Não mais em fraqueza, mas em poder. Não é isso que lemos em 1 Coríntios 15? Que aquele que ressuscita no Espírito, ele ressuscita corpo espiritual, corpo que vive na esfera do Espírito, que não é mais limitado pelo pecado. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo experimentou as limitações do pecado. O cansaço, a fadiga, a tristeza. Mas na esfera do Espírito, meus irmãos, ele não experimenta nenhuma dessas limitações. Ele é o verdadeiro homem do céu, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Um homem sem limitações. O Senhor da glória, como diz o Salmo 24, que entra aos portais celestiais com grande força. E é isso que lemos então, meus irmãos, entendemos logo no verso 19. Se o primeiro verbo, morto na carne, fala da morte de Cristo, o segundo verbo, vivificado no Espírito, fala da ressurreição de Cristo. O terceiro, que diz que ele foi, fala do quê? O que é que acontece com Cristo? O que aconteceu com Cristo depois da sua ressurreição? Ele morreu, ele foi sepultado, ele foi ressurreto, ele ressuscitou dentre os mortos, apareceu aos discípulos por 40 dias e depois ele foi assunto aos céus. Ele foi, meus irmãos. Ele não foi para baixo, ele não foi para o inferno, misericórdia. Ele sofreu o inferno na cruz, é verdade, mas ele não foi lá. Ele foi para cima. Ele foi assunto aos céus e lá ele prega a espíritos em prisão. Meus irmãos, como é que vemos que ele está falando aqui da ascensão do Senhor Jesus Cristo no verso 19? A primeira coisa que devemos observar é o encadeamento das ideias. Ele foi morto na carne, vivificado no Espírito, e nessa condição de vivificado no Espírito, no qual, observe essa partícula no verso 19, no qual, nessa condição de vivificado no Espírito, nessa condição de ressuscitado, é que ele foi. Por isso que exclui a ideia de que ele foi em Noé. A ideia de que ele foi em Noé, ao ele ir em Noé, ele não foi como o ressurreto. Ele foi por meio do seu Espírito. Em Noé, Cristo pegou através do seu Espírito Santo, porém não na condição de ressurreto. Há um encadeamento aqui, no qual, vivificado no Espírito, nessa condição é que ele foi. Ou seja, para onde quer que o Senhor Jesus Cristo foi, ele foi após a sua ressurreição. A segunda
coisa que vemos aqui, que dá a entender claramente que ele está falando da ascensão, é que essa expressão foi, esse verbo foi, é usado na palavra de Deus em outras passagens com clareza para descrever a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, vou ler algumas passagens. João 14:2. João 14:2, o Senhor diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mesma palavra. Pois eu vou para lá, para a casa do meu pai, preparar morada. João 16:28, a mesma coisa. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Mesma expressão. Agora eu vou para o Pai. João 14:28, novamente. Ouviste o que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. E talvez a grande passagem, Atos 1, que é quando de fato acontece a ressurreição, a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo, Atos 1. Nós temos essa expressão, a ascensão do Senhor Jesus Cristo, sendo descrita meramente por Ele foi. Atos 1, a partir do verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, e o subir aqui é, enquanto Jesus ia, o subir é a interpretação dos tradutores, é a mesma palavra do foi. Enquanto Jesus ia, eis que os dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. E o subir aqui é ir, como viste ir, como ele foi. De modo, meus irmãos, que Pedro, ao usar essa expressão, ele foi, ele sabe do que ele está falando. Ele viu o anjo falar, ele foi. E ele usa a mesma expressão aqui. Talvez de uma forma meio truncada para nós, e sem a luz das outras passagens, há uma certa confusão. Ele foi para onde? Para o inferno? Para Noé? Onde que ele foi? Mas quando usamos a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, nós vamos vendo clareza com respeito a isso. Mas, meus irmãos, não precisamos ir muito longe para ver para onde o Senhor Jesus foi. Uma das regras foi olhar o contexto. E olha comigo o contexto, 1 Pedro 3, no verso 21. O apóstolo Paulo, ele fala, Pedro, eu digo, que ele foi e pregou os espíritos em prisão, e aí ele fala algumas coisas sobre Noé, veremos isso em momento oportuno, não sei se hoje ainda, e fala sobre o batismo, e aí no final ele retoma a ressurreição, no verso 21. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, final do verso 21, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que é a vivificação do Espírito, o qual depois de ir para o céu. E o ir aqui é o mesmo do foi lá de cima. É só olhar o contexto. Os homens passaram séculos brigando sobre essa passagem. E é só olhar para o que o próprio apóstolo Pedro diz aqui. Para onde ele foi? Ele foi para o céu. Ele não desceu. Ele não foi para trás. Em Noé. Ele subiu. Ele foi para o céu, meus irmãos. E lá ele está sentado à destra de Deus. E aqui nós vemos o reinado do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a doutrina que é apresentada pelo apóstolo Pedro, que ele quer usar para nos consolar, é a doutrina da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Pouco falamos, pouco meditamos, pouco compreendemos, tirando o aspecto da narrativa, o que é a ascensão do Senhor Jesus Cristo. O que é a ascensão do Senhor Jesus Cristo para você? Ele subiu, ele foi assunto ao céu. Qual o significado disso? Qual a implicação disso para a sua vida? Como isso lhe consola? Pouco sabemos. Sabemos da morte do Senhor? Muito. Não sei se tão muito. Mas sabemos bastante coisa. Certamente o que mais sabemos é a respeito da sua morte. Sabemos alguma coisa a respeito da sua ressurreição, as implicações disso. Mas a ascensão... Quando pensamos na ascensão do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a ascensão do Senhor Jesus Cristo é uma verdade consoladora para nós. Porque agora, e aqui eu gostaria que os irmãos compreendessem,
que a ascensão do Senhor Jesus Cristo tem um grande benefício para nós. E entender e aplicar para nós é fonte de grande consolo. A morte fala que ele se ofereceu por nós. A sua ressurreição tem o benefício de que ele foi aceito como oferta. E ele venceu a morte. Porém, a ascensão do Senhor Jesus Cristo, e agora preste bastante atenção, representa a ampliação em escala do exercício dos seus ofícios de rei, profeta e sacerdote. A ascensão do Senhor Jesus Cristo, vou repetir, isso é importante. A ascensão do Senhor Jesus Cristo representa a ampliação do exercício em escala dos seus ofícios de rei, profeta e sacerdote. Enquanto estava na carne, meus irmãos, o Senhor experimentava limitações. Ele é rei, profeta e sacerdote, sem dúvida. Mas o exercício do seu ofício de rei, o exercício do seu ofício de profeta, o exercício do seu ofício de sacerdote, falei os três, rei, profeta e sacerdote, era limitado, em certo sentido, pela sua condição da carne. Mas quando ele foi vivificado no Espírito e subiu ao céu, todas essas limitações cessaram. E isso vemos que a palavra de Deus se aplica aos três ofícios. Por exemplo, profeta. Cristo é o profeta por excelência. E ele veio para trazer a verdade e a luz aos homens. Porém, ele disse que ele precisava ir. O que é ir? Subir. Para quê? Para que ele enviasse o quê? O Espírito da verdade. O Consolador, que nos guiaria a toda verdade. Ele fala em João 16, 7, vou ler algumas passagens. João 16, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu suba para os céus. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. E no verso 12, do João 16, 12, ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, como profeta. Mas não vos podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Aí eu não terei mais a limitação de um homem, de falar um por um. Ensina outro, ensina um de cada vez. Eu enviarei meu Espírito a todos os meus filhos. E meu exercício de profeta será ampliado. Será exercido numa plenitude maior. Por isso não me retenha, ele diz aos seus discípulos. É preciso que eu vá, para que vocês compreendam todas as coisas. Como sacerdote, a mesma ideia. Como sacerdote, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele ora pelo seu povo. Uma das funções sacerdotais é fazer intercessão, é orar pelo povo. E Cristo, meus irmãos, nós vemos, ele experimentava grandes limitações como sacerdote nesse ponto. Ele tinha que orar na madrugada, pois era o único tempo que ele tinha para orar. O Senhor Jesus era um homem muito ocupado. Ele estava o tempo todo atendendo pessoas, curando, pregando, ensinando, mas ele precisava estar com o seu Deus para benefício próprio, para sua própria comunhão com o seu Pai, mas para interceder pelo seu povo. E por isso pouco ele dormia. Porque era o tempo que ele tinha. Eram as madrugadas que ele orava por mim e por você. E ele era homem. Na carne ele não tinha todo o tempo do mundo. Ele tinha o mesmo tempo que eu e você temos para orar. Mas, meus irmãos, vivificado em espírito, indo assunto aos céus, o Senhor Jesus Cristo exerce o seu sumo sacerdócio e a sua contínua intercessão por nós sem limites. Veja essa verdade, Romanos 8, abra comigo, eu quero que os irmãos vejam. Romanos 8, verso 31. Romanos 8, 31, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E agora preste bastante atenção, verso 34. Quem os condenará?
é Cristo Jesus quem morreu. Ponto. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. O qual está sentado, está à direita de Deus e também intercede por nós. À direita do Senhor, à direita de Deus o Pai, o Senhor Jesus Cristo exerce o seu contínuo ofício sacerdotal. Não mais limitado pelo tempo, não mais limitado pelas madrugadas, pelo cansaço. Ele ora o tempo todo por você. Cristo está agora orando por nós. Hebreus fala isso. Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente, falando de Jesus, que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E aí ele fala, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Na condição de carne, ele não podia orar o tempo todo. Mas vivificado em espírito, assunto aos céus, ele ora constantemente por nós, pois ele está na esfera do Espírito, à direita do Pai, exercendo a plenitude do seu ofício sacerdotal e o ofício real. É isso que temos aqui. Essa passagem fala, meus irmãos, de 1 Pedro 3, da ampliação do seu ofício sacerdotal. Meus irmãos, Cristo, aqui na terra, ele é o rei do povo de Deus, sem dúvida. Ele foi coroado. Porém, com que coroa? Que coroa foi posta na sua cabeça? Coroa de espinhos. Ele não recebeu as honrarias do rei. A glória, a adoração, a submissão. Antes, aqueles que deveriam ser submissos ao rei, julgaram o rei. E mataram o rei. Condenaram o rei dos judeus. Não é isso que ele morreu? O rei dos judeus. Morto na carne. Porém, ele ressuscitou, meus irmãos. E ele foi assunto aos céus como rei do seu povo. Não mais em fraqueza, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Não mais em desonra, não mais em vergonha, mas em poder. Não é isso que ele diz aos seus discípulos? Toda autoridade me foi dada debaixo dos céus e da terra. Por isso, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Eu agora tenho toda a autoridade. Eu exerço o meu ofício de rei na sua plenitude. Não sou mais, tenho mais a fraqueza humana, mas eu tenho toda a força e todo o poder nas mãos. E vencerei os inimigos do Senhor. E é isso que ele está falando aqui. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí chegamos no outro ponto polêmico. Eu creio que não vai dar pra gente olhar tudo. Talvez pare aqui, espíritos em prisão. Que oração? Estou sem relógio hoje, 10:18. Quer dizer que ele pregou aos espíritos em prisão. Meus irmãos, a palavra pregar, do jeito que está aqui no português, pode ser uma dificuldade para nós compreendermos o sentido. Quando falamos em pregar, pensamos em pregar o Evangelho. Não é? Pregar o Evangelho, pregar as boas novas, pregar a mensagem de salvação e esperança. Automaticamente pensamos, pregar o Evangelho. Daí muitos compreenderem que Cristo aqui estava indo ao inferno, pregar o Evangelho, ou em Noé, pregar as boas novas para aqueles que eram desobedientes em Noé. Mas Cristo não está pregando aqui boa nova nenhuma. A palavra aqui usada no original, pregar, ela tem um sentido mais genérico, que é fazer uma proclamação oficial. É esse o sentido da palavra. Ele faz um anúncio oficial, um anúncio que tem o peso da realeza, que tem o peso da autenticidade da sua mensagem. Ele não está entregando a sua opinião, ele não está pregando um conselho, ele está dando uma mensagem autoritativa. E ele faz isso a espíritos em prisão. Ele proclama algo a alguém. Quem é esse alguém? Meus irmãos, alguns pensam novamente, espíritos em prisão trata de homens que estão presos pelos seus pecados em Noé, ou homens presos no inferno por Satanás, ou pela culpa do seu pecado no inferno. Porém, a expressão, meus irmãos, espíritos em prisão, nós cremos, diz respeito às hostes infernais.
aos nossos maiores inimigos, um deles, aos demônios. Se quando pensamos em sofrer, meus irmãos, em sofrimento, um dos grandes algozes é Satanás. O próprio apóstolo Pedro, mais para frente, ele vai dizer que Satanás ele procura, como leão que ruge, alguém para tragar. Que não podemos ignorar os seus estratagemas. E de fato a expressão espíritos em prisão dá essa ideia. Primeiro, a palavra espíritos usada dessa maneira sempre se refere a espíritos imundos ou a anjos e nunca a pessoas. Por exemplo, Mateus 8,16, não precisa abrir. Ele diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. Expeliu os espíritos. Mateus 12,45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, falando do homem possesso. Leva outros 7 espíritos, a mesma ideia. Lucas 10,20, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Falando dos discípulos que estavam expulsando demônios. A palavra espíritos se refere na Bíblia. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. A demônios. E espíritos em prisão, meus irmãos, especialmente refere-se a demônios. Por exemplo, Apocalipse 27 fala o que é de Satanás? Apocalipse 27, quando porém se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Essa ideia de espírito em prisão é aplicada a demônios na palavra de Deus. Em outras passagens muito claras. O próprio 2 Pedro 2,4 diz que Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, ou a cadeias de trevas, prisões eternas, reservando-os para o juízo. Deus trancou Satanás, trancou os seus anjos, os acorrentou, porque ele agora é rei. E é isso que ele faz. Ao dizer que Cristo foi e pregou os espíritos em prisão, queremos dizer que Cristo proclamou ao inferno que ele agora é rei e que ele agora estão sujeitos ao Senhor Jesus. Meus irmãos, por um tempo, quando Cristo estava na carne, Satanás tentou sujeitar Cristo a ele. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, disse Satanás ao Senhor Jesus. E Cristo estava na sua carne, na sua fraqueza. E Satanás, chamado Deus deste mundo, deseja subjugar ao Senhor Jesus para desviá-lo da cruz. Desviaram da morte, ressurreição e ascensão, mas Cristo não aceitou não. Ele morreu, ressuscitou e subiu. E agora ele proclama a Satanás que está preso a você. Você está sujeito a mim. Eu sou o rei do meu povo, o rei dos reis, senhor dos senhores, não mais limitado pela carne, mas vivificado no espírito e em poder. Novamente, não é isso que o contexto nos diz? Vamos olhar, voltar para o contexto. 1 Pedro 3, verso 22, verso 21 e 22. Finalzinho do 21, quando fala da ressurreição de Cristo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, e agora verso 22, 1 Pedro 3, 22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. E agora vem a pregação do Senhor Jesus Cristo aos espíritos em prisão. Ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Foi isso que Cristo anunciou. Satanás, você está sujeito a mim. Você não pode me fazer mal, nem a mim, e aí o consolo, e nem a meu povo. O que é que ele pergunta, meus irmãos, no verso 13? Qual é a pergunta do apóstolo Pedro no verso 13? Quem vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Alguém pensa em Satanás há de maltratar? Ele diz não. Satanás não pode lhe fazer mal algum, se for zeloso do que é bom, porque eu o venci. Eu já anunciei isso a ele. Já proclamei oficialmente. Ele está dobrado aos meus pés, subjugado ao meu reino. Eu tenho autoridade, tanto no céu quanto na terra, disse o Jesus ressurreto.
que foi assunto aos céus e está sentado à destra de Deus, com seu cetro, reinando com poder. Isso, meus irmãos, ele fez tudo isso com um propósito: nos consolar. Com o único propósito de nos consolar. Veja o que ele diz no verso 24. Isso já era profetizado. Salmo 24, Salmo 24. Vamos cantar pouco. Salmo 24, verso 7. Falando da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Que venceu anjos, potestades, poderes, Satanás, seja lá quem for, que queira maltratar o meu povo, diz o Senhor. Como falamos coloquialmente, vai ter que passar por cima do meu cadáver, que ele já deu, e já recuperou a vida, e já ressuscitou em poder. Tem que passar por cima de mim. Se ele proclama para o inferno que ele é vitorioso, para nós ele proclama: eu lhes protejo, meu povo. Essa é a pregação dupla. Para os espíritos em prisão, subjugados pelo meu poder. Para os espíritos lavados com seu sangue, que somos nós, protegidos pela minha força, pelo Rei da Glória. Meus irmãos, há muito ainda a considerar nessa passagem. Vamos considerar ainda algumas questões. O que é que Noé tem a ver com isso? Vamos ver na próxima ocasião, mas eu já gostaria aqui então, meus irmãos, em conclusão, de aplicar essa passagem. Primeiro, lembre-se do poder do Senhor Jesus. O considere não na sua fraqueza mais. Essa é uma das grandes blasfêmias da cruz católica romana. É a cruz do Cristo na carne. O Cristo que eles apresentam ali é o Cristo fraco, ainda, na fraqueza. Não que ele fosse fraco, você entendeu o que eu quero dizer. Na sua condição de fraqueza, de humilhação. Mas o Cristo que nós consideramos pela fé, ele venceu a cruz. Ele ressuscitou em glória, força, poder e majestade. Considere então o Rei da Glória, a força do seu Senhor. E que isso lhe console nas suas lutas contra os inimigos do Senhor. Nas suas lutas contra o pecado, que lhes trazem tanta tristeza e abatimento. Nas suas lutas contra os inimigos da fé, na sua família talvez, que se opõem a você seguir a Cristo. Nas suas lutas contra o próprio inferno. Resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Por que Satanás foge de vós? Porque ele tem medo de você? Porque ele tem medo do Senhor Jesus que está conosco. Devemos considerar isso e nos consolar o coração. Grande é o nosso Senhor. Exaltado, poderoso, forte nas batalhas. Ele é o seu Senhor. Ele é a sua esperança. É o que lhe consola. Você já confiou nele? Que possamos todos olhar para o Jesus ressurreto e suportar com paciência a tribulação, sabendo que ninguém há de nos maltratar, de nos causar dano, se formos zelosos do que é bom. E que bem-aventurados somos se sofrermos pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.